É incrível como o mundo se tornou um lugar chato pra caralho nos últimos tempos. A gente vive hoje em um mundo superpovoado de alter egos infantilizados de pessoas. É foda se você pensar que tudo isso foi deliberado. Toda essa mudança que ocorreu na mente das pessoas aconteceu de forma absurdamente deliberada. Porque isso interessa muita gente. Se você for comparar essa geração com a geração dos anos 90, por exemplo, que já não era lá grande coisa, falo por experiência própria, a coisa piorou de uma forma terrível. Uma geração inteira de meninos adultos infantilizados, fracos, se escondendo atrás de máscaras. Você vê hoje aí pessoas com 35 anos, homens com 35 anos, com um senso de realidade absolutamente deturpado, infantil, às vezes até cretino mesmo. Você percebe facilmente que a mente deles não foi completamente desenvolvida. Eu tenho algumas teorias de como isso veio a ocorrer. Todo mundo já deve ter ouvido falar aí na teoria do metiolate, né? Isso começou a partir do momento que o metiolate deixou de arder. Se você parar para pensar bem, isso tem seu fundo de verdade, não com o metiolate, claro, mas eu acho que isso faz parte da escala maior. Eu fui criado principalmente no final da década de 80, né, início de 90, até o final da década de 90 aí, e a gente pegou muita reprise de desenhos animados, live action, que passavam na década de 90, e elas são estranhamente diferentes de tudo que é transmitido hoje pra molecada. Eu me lembro, por exemplo, do meu episódio favorito do Jaspion. Quem é mais velho aí sabe do que eu tô falando. E o inimigo mortal dele era o Magaren, uma espécie de antitese dele. E eu lembro de um episódio em que o Jaspion simplesmente cortava o Magaren em pedacinhos, picotava ele todinho com a sua espada laser ou espadium laser. O mesmo procedimento você via em Jiraiya, por exemplo, onde tinha um senso de justiça verdadeiro. Hoje o que você vê em todos os desenhos, putz, é um politicamente correto brutal. É onde você não pode colocar nenhuma situação adversa que possa fazer ou incomodar a molecada de hoje. Como resultado disso, o que a gente tem? A geração do bullying. Você não pode mais chamar o gordinho de gordinho, você não pode mais chamar o magrelo de magrelo. Isso vai deixar cicatrizes na alma. Eles vão precisar se tratar, puta que eu pariu. Na minha época eu tinha muita espinha e eu era zoado demais por causa das espinhas. Apanhei pra caramba, bati pra caramba, e eu não tenho absolutamente nenhuma sequela de tudo isso. Os grandes detentores do poder são automaticamente detentores também da grande mídia, e é bem interessante para eles criarem conceitos que influenciam as pessoas desde a sua infância a serem fracas, serem submissas, serem covardes. Porque, óbvio, é a coisa mais óbvia do mundo, isso vai perpetuar eles no poder. Nunca vai ter ninguém capaz de bater de frente com eles. Então você acha mesmo que tudo isso que a gente consegue olhar a olho nu, observar, melhor dizendo, a olho nu, é só coincidência? Nananina não. É algo muito bem arquitetado. E você, assim como eu, que também sou pai, sabe muito bem como é difícil, se você tem uma visão mais conservadora de mundo, em termos de princípios, de conduta, como é difícil você educar seu filho nessa sociedade de hoje.
Criançada hoje passa a maior parte do tempo na escola, creche, escola. Lá eles vão aprender o currículo, a grade de currículo estipulada pelo governo. E aí de você se questionar isso. E qual a grade curricular do governo, que o governo impõe para isso? É justamente esse tipo de política que eu tenho falado. Política do enfraquecimento, do emburrecimento. Estação Comendador Hermelino. Estamos aqui indo pra Penha hoje, visitar uns amigos. Como é bom você rodar dia de domingo, mesmo na cidade, é tranquilo. Isso tudo só para falar uma das pirâmides, da base da pirâmide dos problemas. A gente tem muitas outras coisas. Uma coisa que eu sempre critico aqui, que talvez seja a coisa que eu mais abomino na sociedade moderna, é o consumismo. Hoje em dia a identidade das pessoas é o consumismo. O pessoal confunde o poder de consumo com felicidade. Só é feliz se estiver consumindo algo. Isso leva elas a crerem que elas são o que estão comprando. É algo meio clichê, sim, mas absolutamente verdadeiro. Hoje você, ou as pessoas em geral, elas são aquilo que têm. Ou melhor, elas querem ser aquilo que têm. O carro da moda, o tênis da moda, a moto da moda. Se tornando pessoas absolutamente vazias, desprovidas de um senso comum, desprovidas de objetivos. Isso é muito trágico e triste. Mas isso era o que a gente já conseguia notar há décadas atrás. Hoje em dia o que nós temos são personagens, literalmente personagens. Ontem eu vinha de trem. Aliás, eu fui visitar o meu filho de trem, o tempo estava meio chuvoso. E o que eu vi foi uma legião inteira de pessoas que, apesar de fisicamente estarem ali, estavam vivendo no mundo virtual. O famoso WhatsApp, redes sociais, onde é muito fácil você criar um personagem e viver, entre aspas, aquele personagem. Eu me pergunto quantos problemas mentais relacionados à esquizofrenia isso não vai gerar nas próximas gerações que nasceram nesse meio. Eu vi um menino brincando sozinho do lado da mãe dele no trem, sentado no chão, enquanto a mãe dele ficava grudada no celular. O menino começou falava com ela, ela respondia com algum aceno, ou sim, ou coisas do tipo. O menino era bem novinho, devia ter 3 anos, ele mal sabia falar. Imagina só o que uma exposição contínua dessa vai fazer na mente da criança. Pessoalmente, eu tenho ficado absolutamente enojado com redes sociais, essas formas de contato, excesso de informação. Eu só uso mesmo isso, infelizmente, do lado profissional, porque para mim, que trabalha com e-commerce, é extremamente necessário. Mas isso está me irritando de uma forma tão grave que está me tomando até o prazer do meu trabalho, algo que eu gostava tanto. De modo que eu estou pensando seriamente
em arrumar alguma coisa para fazer, um serviço, voltar a fazer serviços manuais, para me isolar de tudo isso. Todos os relacionamentos, seja amizade, seja namoro, até mesmo relacionamentos familiares se tornaram totalmente descartáveis. Apesar das redes sociais aproximarem muito as pessoas, acabou também, paradoxalmente, distanciando. Você tem a ilusão de que aquela pessoa vai estar sempre próxima a você, que acaba perdendo o contato real. Um bom dia no WhatsApp acabou substituindo aquele abraço, aquele bom dia verdadeiro. Será que as pessoas sentem falta disso? Será que as pessoas sentem falta de conversar olhando no olho, sentindo perfume e essas coisas? Eu tenho a impressão que não. E isso me faz sentir cada vez mais alienígena. Não me sinto mais integrado às coisas do jeito que estão. Sinto falta de outra época, outras pessoas, outro modo de vida, outros relacionamentos. Talvez esse seja o princípio do fim. Que a gente sempre falou, sempre esperou que fosse tão grandioso, mas na verdade está bem diante dos nossos olhos, na palma da nossa mão, literalmente. Por isso mesmo que eu tenho procurado cada vez mais me adequar ao meu estilo de vida. E quando eu digo meu, é algo que sempre esteve aqui por dentro, mas ela foi sendo suprimida pouco a pouco, porque a gente sempre vai abrindo mão de pedaços de nós mesmos para se adequar ao mundo, para se adequar aos nossos empregos, para que a gente tenha sempre mais e mais dinheiro para comprar coisas que a gente não precisa, para que a gente se adeque sempre àquele relacionamento onde você precisa manter o sexo, sabe? Então você acaba se castrando muitas vezes para simplesmente manter uma pessoa que talvez você nem goste de verdade do seu lado. É por isso que eu sempre falo nisso, sempre falo sobre simplicidade, sobre minimalismo, sobre consumismo nesse canal. Porque no fundo eu acho que é a nossa grande guerra. Nós somos uma geração que nascemos sem grandes propósitos, grandes guerras, mas talvez a nossa guerra seja a maior de todas. Seja a guerra existencial, a guerra espiritual, uma luta por nós mesmos, que travamos contra o nosso maior inimigo, nós mesmos. Um inimigo implacável que sempre está do nosso lado, querendo nos sabotar, nos enfraquecendo, de dentro para fora. Eu acho que o tempo vai começar a fechar. Tomara. Tô muito quente aqui. Isso aí, pessoal, vou acabar de gravar por aqui. Esse foi só um desabafo. Não tenho o intuito de me lamentar ou de ensinar nada. Seria muita pretensão da minha parte. Acho que, como todos os meus vídeos aqui, eles só têm a pretensão de te provocar. Ao contrário do que a maior parte das pessoas fazem hoje em dia, eu gostaria de te provocar a pensar um pouco a respeito dessas coisas. Coisas que talvez sejam óbvias para alguns, mas outros talvez estejam dormentes. E apesar do problema, para grande parte da sua vida,
estarem bem diante dos seus olhos, não enxergam. Então pense. Se você tem uma visão diferente, compartilhe também. Vamos fazer o oposto do que querem que nós façamos. Vamos pensar. Um abraço, pessoal. Até mais.